meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem, tanto vocês quanto os seus familiares, certo? Estamos juntinhos aqui em mais uma aula de redação, certo? E o gênero que a gente vai trabalhar agora na nossa unidade 3 é o infográfico, certo? Então vamos lá. Acompanhe aqui a explicação e a leitura na página 81, certo? Vamos lá, isso aqui que vocês estão vendo é o livro aqui digital de vocês e para vocês acompanharem aí no livro. Vamos lá. Vamos lá. O termo infográfico, ele vem do inglês Informational Graphics, né? Que é um termo empregado para fazer referência ao gênero textual que combina texto verbal e texto não verbal. Um dos primeiros infográficos foi publicado no século XIX para mostrar as etapas de um assassinato. Mas a infografia ganhou força mesmo a partir da década de 1980, com o lançamento do jornal USA Today, que, usando cores e infográficos, surpreendeu os leitores. A partir dessa época, passou a ser cada vez mais frequente o uso de infográficos em jornais e revistas impressos. Nas publicações digitais, eles ganharam animação e ficaram mais complexos em sua elaboração. O infográfico, ele é usado em geral quando se deseja mostrar as etapas de um processo, o funcionamento de alguma coisa, a ligação entre os fatos abordados em uma notícia ou reportagem. Para alguns teóricos, o jornalismo e o infográficos estão tão ligados que o infográfico ele pode ser considerado um descendente da notícia. Vamos aqui. Então, o infográfico, vamos lá, resumidamente. O infográfico, ele é um gênero textual que se caracteriza por apresentar informações ou explicações combinando texto verbal e texto não verbal, né, com ilustrações, gráficos, diagramas, mapas e fotos. E é predominantemente expositivo, mas pode apresentar características narrativas e até argumentativas. Pode ser produzido para ser apresentado isoladamente ou acompanhar uma notícia, uma reportagem ou um texto didático, certo? Vamos ver agora como são produzidos esses infográficos, certo? Então, imagine-se na página dupla de um livro impresso, representado na página anterior, né? Houvesse ilustrações ou só textos escritos. Certamente seria bem mais difícil entender o que está sendo exposto. A ideia da infografia é exatamente esta: explicar um tema associando vários tipos de textos escritos a elementos visuais, né, como as ilustrações, os diagramas e mapas. Vamos ver que quem é quem, certo? Sobre os profissionais que estão envolvidos na produção de um infográfico. Então, o editor. O editor é quem decide qual será o assunto do infográfico e o que ele deve mostrar. O repórter, né, é aquele que tem a missão de conseguir as informações que vão ser usadas no infográfico. E o infografista, né, é quem produz o infográfico, criando uma narrativa que vai unir as imagens e os textos. E o diagramador é aquele que vai escolher o estilo visual mais adequado, né? Vai escolher as cores, a tipografia, certo? Para a publicação. E o ilustrador, né? Ele faz os desenhos em especial os mais complexos, no estilo escolhido. Passo a passo. A produção de um infográfico pode levar horas, né? Jornais diários ou meses, livros e revistas. Percebam aqui, né? Ele sempre tem que se reunir e discutir as informações. O editor vai dizer o que ele quer e cada um vai ter a sua missão. Reunião de pauta. Todos participam desse encontro para definir o tema do infográfico e buscar formas de responder algumas das questões básicas do texto jornalístico. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. O grupo estuda qual a melhor abordagem, explorando em especial as mais visuais, como os mapas, os gráficos ou os diagramas.
na segunda etapa aqui, ó. É a apuração. O repórter trabalha como um jornalista, entrevistando os especialistas e pesquisando em livros, revistas, na internet e em outras publicações. O infografista, ele ajuda nessa investigação, procurando imagens que podem servir de referência. E aqui, ó, como as informações elas podem ser transformadas em imagens, né? Vejam aqui, ó. O que se quer mostrar, quem, o que, quando, onde, como, porquê, quanto, né? O exemplo de texto e algum exemplo de imagem, certo? Nessa segunda parte, ó. Reunião de edição. Todas as informações apuradas são interpretadas e organizadas pelo grupo para selecionar as que irão compor o infográfico. O infografista, ele faz, então, alguns esboços de como o infográfico ele pode ficar, para o editor escolher a melhor solução visual, certo? Então, neste momento, é que é definido a imagem principal e também o estilo gráfico que vai ser produzido, né? Que será seguido. E nessa parte, ó, mãos à obra. Agora todos trabalham em paralelo, mas sempre em contato. O repórter, né, ele vai passar os dados dos mapas, diagramas e gráficos para o infografista e produz os títulos e textos do infográfico. O infografista, ele faz os mapas, os gráficos e diagramas e monta o infográfico de acordo com o esboço aprovado. Então, durante esse processo, ele vai fazendo os ajustes que são necessários para que as imagens e os textos, eles fiquem bem integrados, né? E muitas vezes ele próprio produz as suas ilustrações. O ilustrador, né, acionado pelo infografista, que a gente falou agora, ou pelo diagramador, ele vai produzir as ilustrações que podem ser realistas, baseadas em referências técnicas, ou vai seguir um estilo específico aprovado pelo próprio diagramador, certo? No caso, o editor e o diagramador os que vão acompanhar o trabalho da equipe e vão montar a página em que o infográfico será aplicado. Vamos aqui. A aprovação e publicação. O infografista, ele finaliza o trabalho e o envia para a aprovação do editor, que confere se está tudo correto, bonito e fácil de ler. Às vezes são pedidas correções ou mudanças, né, para poder garantir o melhor resultado possível, né, do trabalho. Aqui são os recursos, né, que o infografista usou neste caso do livro. O primeiro aqui são os passos que antecedem o furacão onde foram ilustrados. O 2 é os valores da velocidade que o vento percorre, ou que o vento permitiam gerar os gráficos. O terceiro são as setas que ajudam a mostrar o movimento do ar quente e do ar frio. No ponto 4 aqui, a equipe usou um corte esquemático para mostrar o interior do fenômeno. E o mapa mostra as regiões de maior incidência do fenômeno. Eu separei para vocês verem aqui esse aplicativo, né, na verdade esse site aqui, que é o Canva, que através dele, ó, você pode criar os seus infográficos, né? Então, vocês podem acessar aqui o canva.com para poder criar o seu infográfico. Ó. No caso aqui, ó, você vai criar um infográfico, vai escolher as imagens, vai colocar o assunto, certo? Vai espalhar aqui, eles já vão dar os modelos próprios, ó, vou mostrar aqui. Ó, ele já vai dar o modelo e você vai só adicionando, ó. Olha aqui, eu fico aqui de sugestão para vocês, darem uma olhadinha aqui no site, né, canva.com, para vocês verem aqui, ó, sobre infográficos, ó. Vocês podem ver vários exemplos de infográficos sobre vários temas, certo? Ó, é bem legal. Agora vamos fazer alguns comentários sobre o TD de redação do mês de março, certo? Vamos lá. Aqui eu esqueci de editar, tá no nome do professor Kleber, né, que é da tarde, mas é nosso, tá?
Então vamos lá, o conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem um foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história que é inventada, certo? Então, os contos são fantasiosos, histórias que faz de conta, que são muito contadas para as crianças, certo? Então, o conto possui um narrador, que é quem vai contar a história, e um enredo, né? Ou seja, a história que é dividida em começo, meio e fim. Os contos populares, né, ou contos folclóricos, eles são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido, você não sabe quem foi que criou essa história, certo? Exemplo, Saci. Quem foi a primeira pessoa a escrever sobre o conto do Saci, certo? Então vamos lá. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo, né? Folk em inglês. Daí se origina a palavra folclore. Então, muitos contos populares, eles são bastante antigos. Passando de boca em boca, não eram escritos, eles mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Então, os contos populares, eles vão abordar vários aspectos da vida. Eles vão poder falar sobre alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Podem ser cômicos, sátíricos ou empolgantes. Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Então, qual é a proposta de redação aqui de vocês? É escrever um conto popular. Então, você vai criar uma história, certo? Lembrando que um dos maiores exemplos aqui, da maior característica do conto popular é justamente a ficção, a história inventada. Exemplo, A Loira do Banheiro é um conto popular, você não sabe quem inventou a história da loira do banheiro. Não é à toa que a gente vê em vários cantos as pessoas contam de forma diferente. Uma vai dizer que foi uma menina que era aluna da escola, a outra vai dizer que era uma funcionária da escola, enfim, certo? Então você vai criar um conto popular. Você vai criar uma história, exemplo, sobre o Homem do Saco Preto, exemplo que já existe, né? No caso, vocês vão criar um conto de vocês. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar algum conto, né, popular que a gente conhece, e pode dar uma repaginada nele, certo? Só que sendo original, você não vai copiar o texto, você vai dar a sua visão, vai recontar de outra forma. Ou você pode criar um novo conto. Exemplo, você vai criar um conto popular explicando por que chove, certo? Ou qualquer outra questão da sociedade que vocês querem, certo? Então, é uma proposta de redação que é até que fácil de se fazer, né? Porque é uma história inventada, você vai criar o seu conto, certo? E qualquer dúvida, vocês vão me mandar uma mensagenzinha lá no Google Classroom, certo? Se tiverem dúvidas sobre o tema ou sobre alguma parte que estão escrevendo, certo? No mais, tchau, tchau, obrigada, até a nossa próxima aula.